De A a Z, com Mário Flávio. Oferecimento, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Raul Henry vence a eleição do MDB em Pernambuco. Esse é um dos destaques da coluna política de A a Z desta segunda-feira com Mário Flávio e vamos explicar para o nosso ouvinte o que de fato isso representa. Mário, bom dia. Bom dia, Renata, Vitor, bom dia a todos. Olha, foi uma surpresa, viu? Pelo menos para o mundo, o meio político, todo mundo esperava, que acompanha a política, que o Jarbinhas, o Jarbas Filho, fosse eleito presidente do MDB. Nas contas que a gente fazia, o Jarbinhas ia ganhar ali apertado, mas ia vencer com 4 ou 5 votos de diferença. Mas quando as urnas abriram, aí veio a surpresa. Raul Henry foi reeleito presidente estadual do MDB, com uma vantagem até considerável de votos, bem mais acima daquela margem que, por exemplo, quem esperava que Jarbinhas vencesse. E com isso, o partido vai dar uma guinada, Vitor, já para a eleição do ano que vem, principalmente no que diz respeito ao palanque que o MDB vai, pelo menos essa é a ideia do renovado presidente. Aliás, Mário, temos um trecho aí de uma fala do presidente reconduzido, reeleito, Raul Henry. Vamos acompanhar. E conseguiu se reeleger, ser reconduzido à presidência do MDB. O que isso representa? Representa uma demonstração de confiança dos membros do partido no trabalho que nós realizamos. Um trabalho que sempre foi um trabalho democrático, um trabalho transparente, um trabalho que respeitou o tempo inteiro a nossa linha política, a história do partido. Eu acho que o resultado da comissão é o resultado desse reconhecimento. E eu fico muito feliz e muito grato por isso. Sobre a eleição de 2026, qual será a condução do partido? Eu já deixei claro aqui, nós defendemos explicitamente uma aliança com o PSB e a candidatura do prefeito João Campos a governador de Pernambuco. Nem titubeou o Raul Henry, Ele que disse logo que vai para o palanque de João Campos no ano que vem. Olha, Vitor, essa eleição, ela foi mais um movimento daqueles, que coloca a Raquel Lira de um lado e João Campos do outro. Todo mundo sabia que Jarbinhas vencendo ia ser melhor para Raquel e Raul Henry vencendo foi melhor para João. E na véspera desse evento, aí o João Campos foi para um jantar com Raul Henry, postou umas fotos ao lado dele, vazou lá o conteúdo dessa história e ele agiu silenciosamente. Quando foi no dia da eleição, principalmente a articulação do prefeito de Vitória, Paulo Roberto, que é aliado de Raul Henry, junto com a filha dele, a deputada federal Isa Arruda. Então eles se articularam e conseguiram essa vitória junto com João Campos. João Campos, imediatamente após a eleição, vai no Twitter dele, parabeniza Raul Henry tanto quanto Paulo Roberto Arruda, e na sequência os três vão lá, o Paulo Roberto, a filha dele e o João Campos, eles se reúnem com o Raul Henry lá no Palácio do Recife e eles fazem uma foto, os 4 juntos, comemorando essa vitória. De fato, foi uma vitória simbólica, porque não é do partido de João, que é o PSB, mas de fato mostrando que João Campos tem uma força muito grande quando diz respeito a essa política de bastidor. Eu conversei, viu, Vitor e Renata, com um aliado de Jarbinhas. Rapaz, o que foi que houve? Porque todo mundo achava que vocês iam ganhar a eleição. E eles disseram, olha, nós tivemos umas 10 traições, foi a palavra que ele usou, de última hora. E os nossos representantes caruaruenses do MDB, vão para onde? Eles estavam com Jarbinhas, Tony Gel e Tiveram uma reunião Miriam. Semana passada. Na verdade, oi? Tiveram uma reunião semana passada com o ex-governador Jarbas Vasconcelos. Isso, na verdade, Tony Gel hoje ele não faz mais parte do diretório, que ele tinha saído para disputar a eleição pelo PSB, está voltando agora, mas Miriam Lacerda e Toninho Rodrigues, eles tinham assento lá, inclusive na direção do MDB, e apoiaram Jarbinhas, e apoiaram o lado que perdeu. Então, assim, foi ruim para eles, mais uma derrota aí, porque eles... Eu notei que Toninho estava meio assim, olha, porque se você voltar no tempo, Renata, há 6, 7 anos, não precisa nem ir muito longe, e você imaginar que Raul Henry está contra Jarbas hoje é uma coisa inimaginável. Inclusive, na chegada à Câmara do Recife, foi realizada essa eleição, os dois nem se cumprimentaram, Jarbas Vasconcelos e Raul Henry. E todo mundo sabe que na história política de Raul Henry, todos os cargos que ele conseguiu foi graças a Jarbas. Secretário da Educação lá atrás, quando Jarbas era governador, depois deputado federal,
e por aí vai. Enfim, foi uma relação que... A própria ida dele para o MDB foi uma história de Jarbas. Mas aí houve essa dissidência, né, entre os dois, entre o filho de Jarbas e o Raul Henry, e aí pesou mais o sangue, né? Jarbas ficou ao lado do filho, mas perderam a eleição. Jarbas, todo mundo sabe que está afastado, ele renunciou ao mandato no Senado por questões de saúde, e eu acho que foi muito mal usada a imagem de Jarbas, viu, Vitor e Renata, nessa história dessa eleição. Eu acho que eles poderiam ter preservado a imagem de Jarbas, e aí Jarbas entrou num debate sem fim sobre essa história e acabou, né, sendo derrotado. Para piorar ainda mais, acabou sendo derrotado na eleição do MDB. O fato é que o MDB é um partido, aqui em Pernambuco, não é tão forte como se você comparar com outros estados. Só tem uma deputada federal, só tem um deputado estadual praticamente, mas sem dúvidas ele pode fazer uma federação que aí sim pode contar muito mais para frente no que diz respeito a tempo de televisão e rádio para a eleição do ano que vem e também fundo partidário. Como diz o nosso querido professor Marco Aurélio, a conferir. Mário Flávio, obrigado, Mário. Até amanhã. Até, Vitor, Renato, um abraço. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 81 998780997. WhatsApp Cidade FM. Abraçar aqui os nossos ouvintes, Adeilson Ribeiro, Jorge Pires. O Jorge está bem chateado aqui com a questão do INSS, não é para menos. Tem aí uma estimativa de 2 bilhões de reais, é o cálculo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E ainda o governo não sabe de onde que vai tirar o recurso para fazer esse pagamento, né? Temos o início aí do pagamento dos descontos indevidos a partir de hoje. Também o José Ciribelli mandou mensagem para a gente, e o Gilvan Mendes. A nossa enquete de hoje é sobre uma iniciativa de escolas na Alemanha que, com vistas aí à saúde mental de crianças e adolescentes, decidiu incluir como disciplina a felicidade. Você acredita que é possível ensinar a ser feliz? Bom, essa é a tentativa dessas escolas. A escola pretende, Renata, ensinar as crianças a lidar com adversidades e como ter forças para enfrentar momentos difíceis. O nome da disciplina vai ser Poliana. Poliana. Já ouviu? Do Jogo do Contente? Poliana sempre tirava um clássico da literatura infanto-juvenil, que é a Poliana moça. A Poliana sempre tirava uma coisa boa de um momento complicado. Então ela brincava do Jogo do Contente. Olha aí. Bom, vamos então ouvir a sua opinião. Você acredita que é possível ensinar alguém a ser feliz? É uma iniciativa positiva dessa escola na Alemanha? Você aprovaria se algo semelhante fosse aplicado no Brasil? Participe conosco, o WhatsApp Cidade é o 998780997.